Epifania do Senhor, dia 3 de janeiro de 2021. O Evangelho é tirado de Mateus 2, 1 a 12. O famoso episódio dos reis, assim chamados reis magos. Podemos dar um título a essa homilia de uma narrativa antixenofóbica. O termo epifania, ele vem do grego epifaneia, de epifanés, visível, cujo verbo é epifainomai, aparecer. É o termo usado na religião para designar uma aparição ou manifestação, especialmente quando referida a uma divindade. A epifania do Senhor, portanto, a epifania de Jesus, é sua manifestação ou a sua aparição, a aparição da sua luz a todos os povos da terra. Epifania do Senhor é a manifestação da luz de Deus. Designa o abraço de Deus e, obviamente, não exclui ninguém, não exclui os estrangeiros. Já a palavra xenofobia, ao contrário, faz referência a um sentimento de hostilidade e ódio contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem consideradas como estrangeiras. Dentro da semântica do termo, nós vamos encontrar também o que vem significado pelo termo racismo, ou seja, desprezo, ódio, o sentimento de superioridade em relação a outras raças, classes sociais ou povos. Nos povos primitivos, era muito comum sentirem a presença de estranhos como uma ameaça, a presença de estrangeiros como uma ameaça. Nos tempos modernos, esse sentimento oscila de acordo com os ditames e os interesses da economia. Os mesmos sujeitos que são essenciais para a economia, num determinado momento, num determinado país, poderão passar a ser vistos por meio de cuidadoso e refinado trabalho da mídia e dos aplicativos das redes sociais como perigosos, invasores, extracomunitários, criminosos e até terroristas. O preconceito e o ódio entre raças e povos não é natural. Deverá ser meticulosamente construído para se justificar violência, pobreza e exclusão de uma parte da humanidade. Não esqueço da resposta direta, sem pensar, de uma criança, anos atrás, na Itália, frequentando uma escola com muitos que vinham de outros países, e ela, sobre a pergunta, quantos estrangeiros havia na sua classe, ela respondeu, sem dúvida nenhuma, nenhuma. Por quê? Porque a criança não tem preconceitos. Para criar essa rejeição social e racial, não faltarão exemplos, depois trabalhados à exaustão, de indivíduos que serão emblemáticos para representarem toda uma raça ou uma coletividade. A partir de um determinado momento, os estrangeiros ou extracomunitários são vistos como bandidos, são vistos como usurpadores, invasores, e eles passam a ser também identificados com ladrões, com estupradores, com terroristas. Passam, de um momento ao outro, a ser causa de todos os males sociais e econômicos que aquele país estará enfrentando. Porque é necessário um bode expiatório
para justificar o empobrecimento e a concentração das riquezas ou o desemprego galopante, motivado tanto pelo progresso tecnológico, a robótica, como pela exagerada concentração de poder e riqueza mundiais em pouquíssimas mãos. Necessita-se de um bode expiatório. Passam a ser, portanto, o inimigo a ser combatido, antes indispensáveis, agora a causa de todos os problemas. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvos de grande preconceito, assim como os mexicanos e latinos em geral nos Estados Unidos. Os evangelhos, no entanto, se quisermos ficar neste horizonte como cristãos, não estão de acordo com esse sentimento, mas ao contrário. Para Jesus, os estrangeiros são sempre vistos com sentimentos que não tiram, mas enriquecem aqueles que o recebem. O próprio Jesus se identifica com eles, como nos vemos imediatamente depois desta passagem de Mateus, dos magos, 2:1-12, da sua ida para o Egito. Ele mesmo, estrangeiro, com sua família, migrante à procura de trabalho. Diante do slogan, porém, primeiro nós, depois os outros, tão difundido, e que ainda ganha ares hoje com quem está menos atento às manipulações ideológicas da mídia e das redes sociais, o Evangelho de Mateus soa como um verdadeiro antídoto. Não esqueçamos que uma frase parecida no Brasil ajudou a produzir o desastre que estamos vivendo hoje. O Papa Francisco, na mensagem ao 54º Dia Mundial da Paz, nesse 1º de janeiro, ele nos alerta para a solução. Diz o Papa: neste tempo em que a barca da humanidade, sacudida pela tempestade da crise, avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno, o leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais, repito, o leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais podem consentir navegar com um rumo seguro e comum. O episódio narrado no Evangelho da Infância de Mateus a respeito dos magos, que é, como já disse outras vezes, uma Midrash Haggadah, nos mostra, desde o início, que a visita dos magos, ela traz à tona não um nós acima de todos, mas um nós inclusivo, um nós em conjunto. O texto diz: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Além de virem do Oriente, causou escândalo o fato de o evangelista usar a palavra mago, ocupação proibida em Levítico 19. E no Talmud, inclusive, se diz que se alguém aprende alguma coisa de um mago, merece a morte. Os primeiros, no entanto, no Evangelho de Mateus, a reconhecerem o nascimento de Jesus e irem ao seu encontro como Filho de Deus, são estrangeiros, pagãos, e dedicados a uma ocupação escandalosa.
A tradição logo foi arrumando para que fossem 3, de acordo com o número dos dons oferecidos, e foram sendo elevados a um cargo de realeza. Os reis, os 3 reis magos. Com sua chegada, o rei Herodes e toda a cidade de Jerusalém ficaram perturbados. Herodes, com medo de perder o cargo de rei, e toda Jerusalém, com medo de perder o templo, com tudo o que ele representava em termos de economia. Ponto-chave neste episódio é que os magos, quando são informados sobre o local do nascimento e saindo para aquela localidade indicada pelas profecias, sentem uma grande alegria. A estrela voltou a brilhar. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Esse evangelho está ensinando, portanto, que para o Filho de Deus que nasceu, não existe um povo eleito, um povo privilegiado, um povo que possa dizer nós acima de todos ou nós antes de todos, mas todos juntos. Israel se considerava a esposa de Javé. É abundante a metáfora do matrimônio nos profetas do Antigo Testamento para indicarem a relação entre Deus e o povo. Mediante a oferta dos dons dos magos, aquilo que antes poderia ser um privilégio de Israel, passou agora a ser uma possibilidade para todos os povos da humanidade. O dom do ouro significa realeza. O reino de Deus não está mais exclusivamente reservado a um povo, mas passa a ser para toda a humanidade. O reino é para toda a humanidade. O amor de Deus não aceita limites, barreiras, muros, obstáculos. O incenso. O incenso era oferta reservada aos sacerdotes. Nós vemos isso na abertura do Evangelho de Lucas, Zacarias no templo. O povo sacerdotal era o povo de Israel. E agora, a relação sacral, direta com Deus, não é mais um privilégio de uma classe sacerdotal ou um povo sacerdotal, como o povo de Israel, mas passa para os outros povos, passa para os pagãos. A mirra, no Cântico dos Cânticos, significa o perfume do amor entre esposos. Israel se considerava a esposa e Deus era o esposo. Também esse privilégio passa para toda a humanidade. Não existe um nós acima de tudo, mas somente um todos juntos, ninguém excluído, porque o amor de Deus quer chegar até os confins do universo, quer chegar até cada um de nós. Boa festa da Epifania a todos.